Bom dia, Giovana. Bem-vinda. Oi, Merielle, bom dia. Vamos fazer a nossa leitura preparatória, começando mais um ciclo, uma semana onde o mês de setembro está fechando o seu ciclo, né? O Setembro Amarelo, pela valorização da vida, onde as pessoas fizeram um trabalho mais intensivo nesse campo de valorização da vida. Lenira Nascimento, bem-vinda! E aí nós vamos então continuar. Oi, Jane, bem-vinda! Nós vamos continuar porque a gente sabe que o suicídio, a depressão são problemas gravíssimos, né? Problema de saúde pública, e a gente precisa valorizar a vida. Vamos iniciar com a leitura preparatória do livro Para Viver Bem, de Humberto Pazian. JF Lucena, Jane Lucena, bem-vinda, aqui Dona Creuza. O otimismo é o melhor combustível para o nosso carro mental. Olha que coisa linda para iniciarmos esse ciclo semanal, falando sobre otimismo. Nós que estamos trabalhando pela valorização da vida, o nosso lar abrigo espírita, Dr. Pedro Garcia Moreno Filho, faz um trabalho voltado para todas as causas essas causas que abraçamos, são todas elas voltadas para o bem comum, para a paz, para a harmonia, para a felicidade, para a espiritualidade. Precisamos atentar às nossas palavras, pois elas exercem uma pressão muito forte em nosso subconsciente. Quase não sai, né? Mas a gente lê de novo. Precisamos atentar às nossas palavras, pois elas exercem uma pressão muito forte em nosso subconsciente. Por isso, cuidado com o que nós falamos, cuidado com o que nós pensamos. Tenhamos cuidado, porque pensamento é energia, a fala é a verbalização. E quando a gente repete muito alguma coisa, cristaliza. Quando falamos só em doenças e debilidades, tendemos a acreditar nelas, tá vendo? E esse conceito tem propensão a se tornar realidade. Foi o que eu acabei de dizer. Tudo que nós repetimos, tanto que Jesus pede que nós perdoemos 70 vezes 7, ou seja, infinitamente, ou seja, exercite o perdão. Por isso que o exercício, a repetição, torna hábito. Por isso que é importante pensar bem, agir bem e falar bem. Falar bem, que eu digo, não é falar bonito, difícil, não, né, Merielle, que é nossa pedagoga. É falar o bom, o belo, falar aquilo que se tem proveito. O inverso não é menos verdadeiro. Quando falamos em saúde, paz e prosperidade, acontece o mesmo. Esses conceitos são gravados nos registros mentais e também podem se manifestar em nossa vida. Muito interessante isso. Isso tudo é ciência, viu, gente? Tudo que enviamos ao nosso interior regularmente, por meio de afirmações, tende a se tornar lei para a nossa existência e será o combustível que nos levará pelos caminhos da vida. Então, tudo que nós repetimos, tudo que nós pensamos, tudo que nós valorizamos, tudo que nós continuadamente vivemos a martelar, como se fosse uma ideia fixa, tudo isso se concretiza de uma forma ou de outra, se não agora, mais tarde. Tudo aquilo que a gente deseja, por isso que Edilson costuma dizer, cuidado com o que você deseja. Porque aquele desejo de hoje, por isso que é importante a gente observar as coisas e pensar nas consequências. Se é interessante para mim o que eu estou querendo, para que eu saiba, eu preciso analisar as consequências geradas pela minha ação. Então, tudo que nós queremos com muita ansiedade, com muita veemência, com muita, anseio hoje, prestemos atenção. Se amanhã, daqui a 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10, se eu vou querer isso com a mesma intensidade, quais serão os resultados da minha escolha? Porque tudo isso
construção de futuro. Tudo que nós fazemos hoje, tudo que nós insistimos em buscar, nós vamos conseguir. Por isso que é importante buscar a coisa certa. Né? Lourdes Lima, nossa querida Lourdinha, bem-vinda. Dona... Eu já vi Dona Creuza ali, mas eu quero falar Vânia. Vânia é uma menina, então não é dona não. É Vânia Leite, bem-vinda. Luciana Barbosa, bem-vinda. Rivaneide, bem-vinda. Muito bem. Jane Carvalho, bom dia, mas bom dia mesmo. Como era o Jordão de João Batista Santana. Saúde, amor, paz e luz em nossos caminhos. Te ouvindo ao lado da minha avó Catarina. Dona Catarina, a senhora é muito querida dos nossos corações, viu? Seja muito bem-vinda. Crislane, Tânia, M de Lima, Anjos querida, Sandra. Gente, que bom que vocês estão conosco. E então vamos fazer aquela prece, porque a cada amanhecer, a cada abrir de olhos para o mundo físico, a cada movimento de respiração, cada movimento que os nossos órgãos faz, nós temos muito que agradecer a Deus por nos conceder um corpo perfeito, apesar das limitações, por nos conceder a inteligência, por nos permitir uma nova encarnação para o reajuste, para o recomeço, para a reparação, para o reencontro com tantos amores do passado, com tantos desafetos que vão se tornar amores. E assim, Senhor, gratidão imensa à vida, ao lar abrigo espírita do Dr. Pedro Garcia Moreno Filho, esse grande homem de bem de Itabaiana, a quem devemos todo o nosso respeito, amor, carinho e gratidão. E assim nós iniciamos esse momento de Café com Luz, sob a égide do Cristo. Que assim seja. Minha filha já abriu o Evangelho, deixou aqui marcado. Ela abriu aqui, olha. Estão vendo? A cólera. O capítulo é esse, olha. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Capítulo 9, a cólera. Bom, segundo a ideia muito falsa de que não pode reformar sua própria natureza, que o homem tem essa coisa, né? Eu nasci assim, é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, é assim que eu sou. E vai morrer assim, se permanecer pensando dessa forma, como nos disse a leitura preparatória. Então, segundo a ideia muito falsa de que não pode reformar sua própria natureza, o homem se crê dispensado de esforçar-se para se corrigir dos defeitos nos quais se compraz voluntariamente ou que exigiriam muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem inclinado à cólera se desculpa quase sempre com o seu temperamento. Antes de se considerar culpado, ele reputa a falta ao seu organismo. Ele diz que é da natureza dele, não é? Que ele tem problema de saúde e tal. Acusando assim Deus de suas próprias faltas. É assim uma consequência do orgulho que se encontra misturado a todas as suas imperfeições. Então a gente costuma dizer, mas eu sou assim, eu puxei alguém, eu puxei meu pai. Minha mãe diz que meu avô, né, que o meu bisavô era igualzinho a mim, idêntico em tudo, até fisionomicamente. Talvez seja o próprio que esteja retornando nessa reencarnação, retornando de outras experiências, onde era avô da mãe dele, e agora está na condição de filho, e ela que o conheceu, que tinha afeto, está aqui, para juntos, é hipotética, viu, essa minha colocação, para que juntos, mas pode ser real, para que juntos, ela, com esse neto, aliás, com esse avô que agora é filho, para que ela possa redirecionar no caminho do bem. Gente, vamos parar de achar que se herda defeito, que se herda mal educação, que se herda a índole. Não, nós temos afinidades espirituais com as pessoas com quem nós convivemos. Pode ser afinidades boas ou ruins. Por conta de quê? Por termos as mesmas tendências. Então, meu pai era assim bruto, eu copiei comportamento, óbvio, mas eu só absorvi isso porque em mim eu trago isso comigo. Pela afinidade, eu estou junto com essa pessoa, com meu pai, meu irmão, minha mãe. E para
recomeçar e reconstruir e refazer o caminho, como ele não, eu costumo dizer com muita propriedade. Então, o homem, ele se inclina a se desculpar, certo? Dizendo que é da natureza dele, dizendo que ele não pode mudar porque ele nasceu assim, e aí ele está acusando Deus. Quer dizer que Deus me fez assim, Deus me fez estúpida, grossa, rude, mal educada, tendenciosa a ser uma pessoa desonesta, aí eu nasci assim. Não, todos nós nascemos, fomos criados por Deus, simples e ignorantes. O nosso progresso moral vai acontecendo com o nosso esforço pelas reencarnações. E aqueles que estão conosco na condição de pais, que se prestaram a nos orientar, que se comprometeram com a nossa educação, vão estar sendo responsáveis pela nossa renovação também. Sem contradita, há temperamentos que se prestam mais que outros aos atos violentos, né? Realmente há temperamentos que se prestam mais que outros a atos violentos. Às vezes a gente vê na mesma família irmãos gêmeos, totalmente diferentes, né? Na índole, fisionomicamente são idênticos, confundível até às vezes um se faz, aquele que é mais esperto, que tem essa tendência para as coisas ruins, pode até se fazer passar pelo outro, né? Tamanha capacidade que ele tem de fazer a coisa errada. Então, há temperamentos tal que estão mais propensos aos atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor para os torneios de força. Mas não creais que aí esteja a causa primeira da cólera, e estejais persuadidos de que um espírito pacífico, mesmo num corpo bilioso, né, aquele corpo com a bilis bem excessiva, será sempre pacífico. Ele será sempre pacífico. Aquele homenzarrão, aquela coisa musculosa, às vezes chora ante a dor alheia, se enternece ante o sorriso de uma criança, ante o perfume de uma flor. E que um espírito violento num corpo linfático, sabe aquele molequinho franzinho, sabe, bem aquela coisinha, por isso não será mais brando. Não, ele é uma doce de criatura, é um anjo. Não, o moleque é virado na cilibrina. Somente a violência tomará outro caráter. Não havendo um organismo próprio para secundar sua violência, a cólera será concentrada e, no outro caso, será expansiva. Então, imagine o cabra, né, corpulento, musculoso, bem pesadão, bem alto, bem cheio de vitalidade, com uma tendência muito grande para a belicosidade, para a briga, para a guerra, para as discussões, para a luta corporal. Não tem. É uma pessoa dócil, calma, tranquila. Enquanto que o franzino, magrinho, curvado, com problema de coluna, tem assim adrenalina, com qualquer coisa ele estoura. Então, o corpo às vezes é uma necessidade, o espírito pede, tem essa prerrogativa e lhe é permitido que ele reencarne um corpo que não lhe permita, né, fisicamente expressar toda a sua, tudo aquilo que ele traz, tudo aquilo que ele é capaz de fazer se tivesse condições físicas. O corpo não dá cólera àquele que não a tem. Presta atenção. Aí que se eu sou uma pessoa extremamente musculosa, uma pessoa com muita vitalidade, não é o meu corpo que vai dar cólera a mim, espírito. Não. O meu corpo pode até me ajudar, porque eu tenho a predisposição, eu estou cheia de energia negativa e quero botar para fora, claro, que toda essa organização física, ela vai colaborar com isso. Mas não é a culpa do corpo. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. É o espírito que anima esse corpo, que é portador de tudo isso. Sem isso, onde estariam o mérito e a responsabilidade? Não é? Porque se, digamos que eu tenha herdado, vamos assim, uma herança genética, que não é por acaso. Uma herança genética do físico. Estou falando quando eu falei de que não se herda qualidades morais. Físico você herda, os genes, mas tudo isso já está programado, não é? Você reencarna num lugar com filhos de pais com as mesmas tendências e fisicamente, às vezes você é igualzinho ao seu pai, às vezes não tem nada a ver. Você olha assim e diz, na minha família não tem nenhum gordo, eu sou gorda,
não é? Então, a culpa, nesse caso aí, não é do corpo, não é da genética. Nesse caso, é realmente o espírito ou você mesma que produziu tudo isso. Então, o homem que é disforme não pode se tornar direito porque o espírito nada tem com isso, mas pode modificar o que é do espírito quando tem uma vontade firme, não é isso? Então, ele que é disforme não pode se tornar direito, ele que nasce com a deformidade física, ele não pode se desentortar, digamos assim, né? Ele nasceu com a, digamos, aquela que o pessoal chama de giba nas costas, tá todo tortinho. Não é o espírito que é assim, é o corpo que necessita dessa deformidade que um dia, né, a ciência agora já dá um jeito de amenizar. Porque o espírito não é disforme. O espírito lança no corpo por conta das suas aquisições morais. Ele lança no corpo que vai ser formado aquelas energias necessárias para que o corpo seja conveniente para restauração, para ressarcimento dos seus débitos passados. O espírito nada tem com isso, mas pode modificar o que é do espírito quando tem uma vontade firme. Então, a cólera, o ódio, a mágoa, a vaidade, tudo isso que é do espírito ele pode modificar. Mas o que está no corpo, você nasceu com uma deficiência que às vezes a ciência não vai resolver. Nem você tem recursos para isso. A experiência nos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade. Perdão, viu? É uma pergunta. A ciência não nos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que vê de se operar. Então, a experiência, nós já vimos. Nós já tivemos a experiência, nós já comprovamos isso, que quando nós temos vontade firme, quando nós nos modificamos e trabalhamos, nós podemos modificar tantas coisas. Dizei-vos, pois, que o homem não permanece vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. Mas aquele que quer se corrigir sempre o pode. De outra forma, a lei de progresso não existiria para o homem. Demoramos um pouquinho, mas era necessário. É uma mensagem de Hahnemann, Paris, 1863, falando aqui o finalzinho, nós lemos esses 3 últimos parágrafos, o 10, o 11 e o 12, do livro Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. O título é A Cólera, o capítulo é o 9, Bem-aventurados os aflitos. Muito proveitosa para iniciar essa semana. A leitura preparatória trouxe algo falando sobre o quanto nós podemos modificar com as nossas atitudes mentais, mudar um estado de coisas, o que nós podemos criar ou descriar, construir ou desconstruir com os nossos pensamentos. E está dizendo que a cólera não é do corpo, viu? Não é do corpo. É aquele homem, só porque é forte, ele pensa que são 2, mas ele é um só. Não, ele é forte, mas não é por conta do corpo forte que ele é um homem colérico. Ele já traz isso no espírito. E ele desenvolveu esse corpo, ele trabalhou para isso. Que também não quer dizer que todo aquele franzino é um demôniozinho, e todo aquele fortão é um doce de criatura. Isso é muito relativo, viu, gente? Não há aqui um determinismo, não. Então, vamos agradecer a Deus, lembrando que estamos no Setembro Amarelo, relembrando que estamos no Setembro Amarelo. Continuamos no trabalho pela valorização da vida sempre. Continuamos em oração por todos os que partiram pelas portas enganosas do suicídio, por aqueles que buscaram a fuga da vida, que acreditaram que morrendo, se matando, acabariam com a dor, apagariam a consciência, entorpeceriam a consciência, nada mais o iria importunar, ele iria se acabar simplesmente. E eis a grande decepção, suicida. Ele sai do sofrimento para entrar na tortura, na fala do nosso nobre André Luiz. Então vamos ver vocês aqui, Gilvan Tavares, Antônio Carlos, que bom que você veio. Saudades, amigo, das nossas viagens levando os animaizinhos para castrar. Quando é que você volta? William, meu cunhado, bem-vindo, querido. Mestre Edilson, Aline Cruz, bem-vindos.
Xavier, bem-vinda. Lene Gata, bem-vinda. Marli, nossa querida mãe de Shirley, Marli, Jaqueline, bem-vinda. Vânia Lúcia, Viviane Yasmin, Dona Marlene, Neide. Gente, Petrônio Garcia Moreno, bem-vindo. Nini Santos, Liária Souza, muita alegria. Cid Clay, se você estiver aí, receba nosso abraço fraternal, as nossas vibrações de amor, os nossos melhores sentimentos para você, tá bom? Que Jesus nos abençoe e abençoe a todos que aí estão, que estão nessa live. Lembrem da água fluidificada que vocês colocaram aí. Isso aí é maravilhoso. Dona Marlice de Clay, coloque a aguinha de vocês, todos vocês, coloquem a água. Ela vai receber os fluidos necessários. Acreditem que ela vai aliviar. Essa aguinha vai aliviar. Quem sabe até curar. Vai depender do mérito, do merecimento, da necessidade, da misericórdia de Deus, que é infinita. Mas a gente tem as nossas necessidades e limitações. Vamos agradecer a Deus, agradecendo a vocês, lembrando da conversa fraterna às 16 horas, lembrando que hoje temos convidados às 19 horas e fique conosco, porque estando conosco, estamos com Jesus, estamos com o Evangelho de Jesus. No Lar Abrigo Espírita, Dr. Pedro Garcia Moreno Filho. Não esqueçam o nosso canal, @Lar Abrigo Espírita, lá no YouTube. Se inscrevam, dê um joinha e assistam as nossas lives para que tenhamos visualizações e possamos fazer o nosso trabalho ao vivo e expandir essa corrente do bem. Obrigada e queremos agradecer, dizendo muito obrigada, Senhor, por tudo que nos deste, por tudo que nos dá. Muito obrigada pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigada pela beleza que os nossos olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigada, Senhor, porque eu posso ver o meu amor. Mas diante da minha visão eu detecto cegos que tombam na escuridão, tropeçam na multidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro com miseração, porque eu sei que depois dessa dor, no seu reino de amor, eles enxergarão. Muito obrigada, Senhor, pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilhar da chuva no telheiro, a alegria do vento no ramo do almeiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar. A melodia dos imortais, que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. A voz sonora e melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois dessa dor em teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigada, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que apertam mãos de adeuses, mãos de sinfonia, mãos de poesia, de psicografias, mãos de cirurgia, mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio e pelos meus pés que me levam a andar sem reclamar, porque eu vejo na terra amputados aleijados que não podem caminhar. Oro por eles, porque eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, eles voltarão a bailar. Muito obrigada, Senhor, enfim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. E não importa se esse lar é um bangalô, uma casa no caminho, uma mansão, um palacete, um grabato de doce, seja lá o que for. O que importa é que dentro dele existe a figura do amor de mãe, de pai, de marido, de esposa, de filho, de irmão, de agregado, companheiro, companheira, avós, noras, sogras, alguém que nos dê a mão, a companhia de um gato e de um cão. Porque é muito doloroso viver na solidão. Mas se eu ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem assim blasfemarei. Ao contrário, te direi, muito obrigada, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigada, Senhor, porque creio em ti, pelo teu amor. Muito obrigada, Senhor, pela paciência de vocês. Muito obrigada, senhores. Paz em seus corações. Que assim seja.